A paz do Senhor Jesus. Você que parou ali para ver este vídeo, você sabia que Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências a gente viverá? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já, curta os meus vídeos, comenta e partilha para mais pessoas. Agora, vamos meditar um pouquinho e preste atenção naquilo que Deus tem para falar para mim e para a tua vida. Fique na paz. Cá estamos nós. Então, hoje vamos aprender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele perdoa os nossos pecados. Mas precisamos também entender que as consequências dos nossos pecados nós viveremos. Então, você que está ali, presta atenção e junto, pegue uma Bíblia, abra ela no livro de 2 de Samuel, no seu capítulo 11, no versículo 1 até 4, que está escrito assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Raba. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. Então ela voltou para a sua casa. Amados, preste atenção. Satanás nunca vai trazer ofertas que não é do nosso agrado. Primeiramente, Satanás, antes de te levar ao pecado, primeiro ele te examina. Ele procura te fazer um autoestudo. Ele procura os seus pontos fracos. Ele procura aquilo que você mais ama. Por isso, Satanás, ele usa a sua sabedoria para causar o mal na vida dos filhos de Deus. Mas nós precisamos ser fortes, precisamos ser homens, mulheres de oração, para que não possamos dar espaço a Satanás. Durante todo o reinado de Davi, Davi estava a ser estudado. Davi estava a ser analisado pelo diabo, o Satanás que nós conhecemos. E Satanás conseguiu descobrir um ponto fraco na vida de Davi, que era completamente a fraqueza pelas mulheres. Você que está ali, saiba que na vida cristã, Satanás sempre vai trazer coisas do nosso agrado. Ou bem dizer, se porventura quando a gente levava uma vida segundo os prazeres da carne, ou bem dizendo, quando a gente estava no mundo, nós vivíamos nos prazeres mundanos, nós vivíamos praticando o mal. E no mundo, nós também vivemos com fraquezas. E Satanás, estando ele no mundo, ele conhece estas fraquezas do homem. Ele conhece essas grandes debilidades que nós apresentávamos. Por isso, Satanás sempre vai trazer coisas que nós adorávamos no passado. Por isso é que Satanás, para deixar cair Davi, teve que trazer mulher, porque ele sabia que Davi amava tanto de mulheres. Então, nós precisamos entender que na vida cristã, enquanto nós não tivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta, uma vida no temor de Deus, nós estamos sujeitos a viver como escravos de Satanás. Amado,
Você que está a ver este vídeo agora, por favor, não dê espaço para Satanás entrar na tua vida. Não procure abrir portas, porque talvez a porta que você está abrindo na tua vida será uma porta que depois não terás como fechá-la. Então saiba o que estás a fazer agora. A Bíblia diz que Davi pecou. E nós sabemos que quando Davi peca, Davi pega o caso e tenta encobrir. E ainda para lavar as suas mãos, para parecer inocente dentro deste mesmo caso, a Bíblia diz que numa batalha, Davi achou conveniente colocar Urias em frente da batalha para ser morto. Davi permaneceu calado, sem se pronunciar do ato, querendo se mostrar como inocente. Mas por mais que nós guardemos certas coisas, a Bíblia fala que, portanto, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem nós temos de o tratar. Não existe criatura alguma que possa se encobrir diante dos olhos de Deus. Podemos até guardar hoje, mas amanhã será divulgado publicamente. E a Bíblia fala que Deus usou o seu filho, o profeta Natan, para repreender a Davi. Após a repreensão de Davi, a Bíblia fala que Davi ouviu, que Davi foi até a presença de Deus para reconhecer os seus pecados. No livro de Salmos 51, nós estamos a ver Davi a reconhecer as suas falhas. A pergunta que eu quero fazer para o irmão é o seguinte: será que quando Davi estava a clamar pela misericórdia, o Senhor não perdoou pelos seus pecados? Tudo bem, Deus perdoou os seus pecados, mas a Bíblia nos ensina que Davi não escapou das consequências do seu pecado. E nós vimos muitas consequências na vida de Davi por causa do pecado que cometera. E quais foram estas consequências que Davi viveu? A perda de filho, conflitos familiares, problemas no reino, adultério e assassinato entre filhos, rebelião e violências, pragas, insegurança e instabilidade dentro da sua casa. Então, amado, entenda, Deus é justo, Deus nos perdoa pelos nossos pecados e Ele pode até se compadecer de alguns atos que nós cometemos, mas as consequências nós viveremos. E tenha muito cuidado. Existem pecados que talvez nós não vamos viver das suas consequências, mas talvez a nossa geração vai sofrer por causa do pecado gerado por nós. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, você que é crente. Saiba que Deus é santo, que Deus é justo. A Bíblia fala no livro de Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Saiba, Deus te ama. Não peque, seja santo. E para terminar, a Bíblia diz no livro de Levíticos 19:2: então direis ao meu povo que santo vós sereis, porque o vosso Deus sou santo. Sede santos para sempre, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Amém.